Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher Online, nós temos uma novidade extraordinária, uma entrevista que tenho certeza que todas nós mulheres vamos aproveitar muito, porque ele além de ser um empresário, um líder sindical, um artista plástico, né? Ele realmente aprecia muito apoiar as mulheres. É um grande defensor das mulheres também, na carreira de jornalismo, na carreira de empresariar, né, no campo da comunicação, e eu acredito que todas nós vamos gostar muito dessa entrevista hoje. Tenho o prazer de dividir com vocês hoje o Antônio Carlos Cimino. Ele é jornalista, editor e proprietário de jornais de bairros, né, um líder sindical e artista plástico. Então, eu vou deixar para ele cumprimentar para vocês agora. Quero agradecer o convite e parabenizar todas as internautas. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, explicando um pouquinho do meu pequeno mundo, tanto na área jornalística, quanto na área de imóveis e na área de artes plásticas, as quais eu atuo constantemente. Eu me sinto honrado pelo convite. Nós é que agradecemos desde já, né? Cimino, eu vou chamar você assim, que é praticamente a sua marca registrada, né? É verdade, mesmo porque se me chamar de Antônio Carlos eu não ouço. Olha aí, gente, vocês já estão sentindo, né? Que simpático. Então, vamos lá. Eu gostaria muito assim que você me informasse por qual motivo você entrou no mundo do jornalismo de bairro, né? Quanto tempo faz isso? Faz muito tempo. Eu era já jornalista, mas eu queria, professor, dono de escola, mas eu queria entrar no ramo imobiliário. E nesta de querer entrar no ramo imobiliário, porque o mercado estava aquecendo e eu tinha um ídolo, e aí entrei no mercado quando, 3 ou 4 dias depois, faço amizade com o dono de um jornal de bairro que circulava entre Moca e Vila Prudente, e acabamos escrevendo para o jornal dele, que chamava-se Ronda Jornal. Logo em seguida, ele acabou querendo vender o jornal, acabei comprando e eu estou nisso já há 46 anos. Viu quanto tempo que ele é pioneiro? Agora vamos saber o seguinte, de que modo, por qual motivo você partiu para construir um sindicato, né, organizando todos os proprietários de jornais de bairro e a associação? Qual o objetivo de cada um? Na realidade, nós fundamos primeiro a Associação dos Jornais de Bairros, a JORB, e congregava todos os jornais à época, e nós éramos poucos, 28 jornais na cidade inteira. Logo em seguida, com a união nossa, os jornais foram pipocando em toda a cidade, cada bairro praticamente hoje tem um jornal de bairro, e aí nós fundamos, eu sou um dos fundadores também do sindicato das editoras de jornais e revistas de bairros de São Paulo. Hoje nós somos em São Paulo cerca de 220 títulos, editamos juntos 2 milhões de exemplares por semana, são mais de 10 milhões de leitores aqui na capital. Nós somos a 2ª maior imprensa de bairro do mundo, só perdemos para os Estados Unidos. Neste tempo, digamos assim, quantificando o tempo, o sindicato e a associação, somando quantos anos vocês estão comemorando aí? Nós estamos comemorando já 50 anos entre sindicato e associação, mas tem jornais com mais idade, porque a associação veio depois, e em seguida veio o sindicato, e eu presido o sindicato há mais de 30 anos, não por capacidade, acredito, mas mais por benevolência dos meus companheiros. Neste caso, como que tem sido a presença das mulheres? Normalmente assim, eu recordo que eu tive a oportunidade, a honra de um dos maiores sindicalistas mundiais vir aqui uma vez fazer uma entrevista comigo. E ele dizia que no mundo inteiro eles têm uma grande dificuldade da participação das mulheres na área sindical, e ele atribuía isso aos próprios homens, porque os homens decidem sempre as coisas da noite, um jantar, e que as mulheres, depois que terminam o expediente, têm que correr para casa para cuidar da família. Então ele atribuía isso e estava pesquisando como que era no Brasil. Eu falei para ele, decididamente não deve ser diferente. E a queixa delas é que eles decidem tudo à noite e no outro dia eles já implantaram até elas chegarem.
Então, como que nós vamos falar da sua experiência, né? Se elas têm essa oportunidade de participação, como é que é? Eu acredito que não tenha uma redação, seja qual for o jornal ou revista de bairro, que não tenha pelo menos uma ou duas ou três ou mais mulheres. Na nossa redação, por exemplo, nós temos várias. Inclusive, por capacidade, embelezam o ambiente, são mais sagazes, têm mais pique, não tem tanta vergonha quanto o homem tem de fazer certas perguntas, quando saem para entrevista ou quando vão fazer matérias frias sobre um bairro, sobre uma rua, poda de árvore, guia, sarjeta, poste, luz, elas são mais ágeis. E isso nos torna a redação mais fluente e acaba dando pique para todos os outros companheiros. E isso é muito bom. A redação sem mulher acho que não tem. E elas participam da vida sindical, elas opinam, elas são eleitas, como que é? Sim, nós temos no próprio sindicato e na associação, nós temos inclusive donas de jornais de bairros, porque hoje o mundo não é só dos homens, né? Principalmente na área de comunicação, a qual nós pertencemos. Eu tenho boas companheiras muito capazes, são donas de jornais e são jornalistas, são fotógrafas, são redatoras, editoras. É um universo bastante grande, bastante diversificado. Concorrem nas chapas, nos cargos. E não tenha dúvidas que o nosso grupo, embora os nossos números sejam grandes, mas as editoras em si somos poucos. São 120 empresas, mais ou menos, 100, 120 empresas. Temos 220 títulos, mas o número de empresas é pequeno. Então, fica fácil de nós termos não unidade, porque toda unidade é burra, mas temos um consenso muito grande, o pessoal... somos amigos, mais do que concorrentes, somos amigos. Claro, sempre tem uma picuinha ali, outra aqui, não é diferente de qualquer outra atividade, mas lidar com donos de jornais e bairros é muito gostoso. Primeiro que o objetivo é o mesmo, as nossas necessidades são as mesmas, o nosso produto é o mesmo e tudo em relação à publicidade é tudo muito semelhante. Então não vejo, somos concorrentes, mas não somos inimigos, isso que é mais importante. E vocês também têm atividades sociais, por exemplo, comemorativas de cada bairro, e daí todos se reúnem? Sim, nós temos, social também? Sim, porque nós temos bairros que têm 2, 3, 4 jornais. O nosso, por exemplo, o Jornal da Zona Leste, ele abrange toda a Zona Leste. Então, evidente, eu tropeço com jornal de todos os bairros, por isso que eu falo, são meus amigos. O jornal tem 46 anos, então eu nasci primeiro, o Jornal da Zona Leste nasceu primeiro que a maioria deles, então tenho o respeito deles, sou respeitado porque também os respeito, nós somos todos iguais, aqui não tem ninguém melhor que ninguém, somos todos lutadores, e isso é muito importante, né, que a gente tenha um nível agradável de convivência, porque como os nossos objetivos são os mesmos, então, e somos poucos, não há dúvida que o número de amigos são maiores. Bom, então nós já sabemos da participação das mulheres, não é? Ficamos muito felizes com essa sua exposição, não é? E nos honra, todas nós mulheres sabemos, né, que em algum segmento da área de jornalismo e de empresariar o jornalismo, né, as mulheres têm todas essas oportunidades. Agora vamos lá, um pouco também do que as pessoas não sabem de você. Por que você escolheu esse mundo de artes? Faz cada exposição, conta um pouco por que você seguiu por aí, qual o seu estilo, como que são essas exposições? Tudo isso você vende ou não vende? Tudo muito interessante, porque à época, faz tempo, eu namorei uma professora de artes da Álvares Penteado. E logo em seguida, no meu aniversário, ela me deu um kit, uma caixa com as tintas, a palheta, pincéis, e me deu de presente também 3 telas. E falou, fique à vontade e comece a pintar. E eu, sem saber de nada. Aí fui devagar, fui aprendendo, ela com muita paciência, foi me ensinando algumas técnicas.
Depois eu fui para o Liceu Artes e Ofício, fiz o curso da História da Arte, como analisar uma obra de arte. Frequentei muitas galerias durante muito tempo, aprendendo com os mestres da pintura, com os mestres de tantas técnicas, né, que tem, inclusive de escultores, gente que já estava há tempo na atividade, e eu só aprendo a vida inteira, eu sou um eterno aluno. E com esse pessoal não foi diferente. Fui aprendendo, fui me dando definição na minha pintura, faço abstrato e contemporâneo, e aí comecei a participar de salões. A primeira experiência, eu queria só escrever meus quadros, para mim já era um marco na minha história. Os 3 foram premiados e aí isso acabou me incentivando bastante. Aí participei de várias galerias, várias exposições, na São Judas, a Universidade de São Judas Tadeu, que tinha um dos maiores salões de arte de São Paulo. Ganhei todos os prêmios, até que um dia a curadora comentou o seguinte: você não participa mais e vai ganhar um prêmio fora de série, que seria o concurso. E foi isso que aconteceu. Participei da última exposição e aí ganhei o prêmio ao concurso. Tenho muito que aprender ainda, mas eu tenho uma experiência bastante grande, eu tenho obras fora do país, na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem 2 obras minhas, tem muita história. Qual o estilo que normalmente você se dedica? Eu faço abstrato e contemporâneo. Agora, nós temos um amigo que eu reputo um dos homens que mais entende de arte no país, o Emanuel von Launstein Massarani, foi secretário de Cultura, veio aqui no escritório e comentou que ele está fazendo um livro, segundo ele, né, dos melhores artistas plásticos de São Paulo, e me convidou para fazer um quadro do zelador, uma figura. E eu comentei com ele, falei: Massarani, desculpa, eu não sei fazer. Ele falou: você sabe, por isso que eu vim aqui. E na realidade acabou saindo esta obra que está atrás de você. Deixa eu comentar mais uma coisa que eu acho que é interessantíssimo desvendarmos você aqui. No caso, você tem livros também. Tá quietinho? São vários, na realidade. Eu tenho coautoria, participando, escrevendo prefácio, escrevendo orelha, contando a história do artista, do autor, do escritor. No Prelo nós temos 3 livros, um sobre o ramo imobiliário, mesmo porque, por coincidência boa da vida, eu fui o primeiro professor de técnica de transações imobiliárias do país, a primeira turma formada no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRES, foi a minha. Também tem alguma história interessante no mercado imobiliário. Estou escrevendo o livro da história do bairro da Moca, que tem uma história lindíssima, e também sobre a imprensa de bairro, que eu estou quase no finalzinho, já falando sobre a história do jornalismo de bairro. Tem 2 datas importantes. Dia 13 de junho é o dia do jornalista de jornal de bairro, e o dia 1 de setembro é o dia do jornal de bairro. Então, foram 2 datas que nós conquistamos para enaltecer e marcar a presença definitiva dos jornais de bairros da cidade, que, como eu comentei anteriormente, hoje nós somos a 2ª maior imprensa de bairro do mundo. Assim, eu acho que o mais para conhecer você como um ser humano, a gente já conseguiu desvendar esse homem extraordinário que você é, essa liderança. Estamos quase que encerrando, na verdade, tá? Eu quero perguntar assim, você faz palestras? Dá cursos ainda, não? Faço muita palestra. Via de regra, não cobro. O que a gente faz é 1 quilo de alimentos e a gente distribui a entidades carentes. Faço palestras em faculdades, Rotary, Lions, associações empresariais, faço palestras em empresas. Quais temas?
o tema aí é variado. Normalmente eu faço sobre jornalismo e a área de imóveis, também alguma coisa nas artes plásticas. Bom, e no caso, você cursos não, né? Essa foi a parte que o senhor parou, né? Na realidade, eu dei aula durante algum tempo, depois, por questões profissionais, precisei parar. Estamos com alguns projetos em andamento, inclusive um deles é uma emissora de TV que nós vamos falar sobre os jornais de bairro. É uma história também muito interessante que logo vai cristalizar esse projeto. Para encerrarmos, Minas, assim, o nome dos seus jornais, me perdão porque eu não consegui gravar, então acho que é importante nesse momento, finalizando com o nome, os títulos, né, dos seus jornais, por Nós favor. temos o Jornal da Zona Leste, com 46 anos, circula em toda a Zona Leste de São Paulo. Temos o jornal Marco Zero, que é o único jornal do centro da cidade, já com 15 anos. Jornal Valor da Paulista, também com 15 anos. E o mais novinho, com 8 anos, o Jornal Valer. O Jornal Valer a gente circula no Grande Leste e também na Grande São Paulo, né, na grande cidade. Bom, você tem mais alguma coisa a se pronunciar, assim, que queira deixar como palavra das suas despedidas aqui, aí a gente faz o encerramento. Mais uma vez agradecendo a oportunidade e agradecendo também as internautas. Vou dar o nosso e-mail, se puder ser útil. Alguma curiosidade, estamos às ordens aqui. jornaldazonaleste@gmail.com. Estou às ordens. Quiser alguma palestra, alguma informação, tanto na área de jornais quanto na área de imprensa, ou como também na área imobiliária. Nós temos a Simino Imóveis, então também com 46 anos estamos aqui às ordens para poder colaborar. E se quiserem uma exposição de artes, vale a pena, tá? Então também podem comprar os quadros. Também pode. E eu agradeço. Gente querida, viu só que maravilha? O que a gente descobriu? A gente descobriu que há oportunidades para as mulheres na área de jornalismo, né? Elas podem ser empresárias também, né? E também elas têm uma grande acolhida em sindicatos e associações de jornalistas a partir de um trabalho magnífico da liderança de Antônio Carlos Cimino e de outros do grupo aqui dessa região, né, de São Paulo, que começou na Zona Leste e agora já está lá na Paulista e já está atingindo áreas de grande ABCD, alguma coisa assim que eu não entendi bem direito, que eu não conheço bem São Paulo. Mas seja como for, tá? Estamos muito felizes que ele veio prestar essa homenagem para nós, tá? E agradecemos muito também a atenção de cada uma. Estamos à disposição sempre. Parabéns às lideranças que a gente sabe aí que estão agindo também, né, na defesa de nossos direitos. Um grande abraço. Felicidades, até a próxima edição da TV Espaço Mulher Online.